por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela semana, Deus, que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Jesus. Muito obrigada porque o Senhor guardou cada um dos Seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa continuar guardando, Deus. Deus, receba nosso louvor, receba nossa adoração, receba a palavra que será ministrada, ó Pai. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor Jesus. Muito, muito obrigada por tudo. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vou estar lendo lá em Mateus 19, 26, que diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que você possa levar essa palavra como reflexão, né? Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Independente do que estamos passando hoje, estamos de frente a uma pandemia, seja lá o que for, Deus é Deus do impossível e na hora certa Ele vai entrar com providências. Amém. Olá, irmãos, graça e paz, a paz que excede todo entendimento, possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Obrigado, ministério, pela participação no louvor.
que o Senhor Jesus continue abençoando rica e abundantemente a vida dos irmãos. Quero também agradecer a cada um dos amigos e irmãos que nos acompanham nessas transmissões via Facebook, YouTube. Muito obrigado para aqueles também que recebem o nosso link aí pelo WhatsApp, eles muitas vezes assistem até mesmo lá pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Vamos compartilhar hoje na Palavra do Eterno um texto bastante conhecido de muitos de nós evangélicos, mas eu creio que você também, ainda que não tenha uma caminhada cristã, já ouviu falar desse milagre. E eu quero nessa noite te convidar a meditar conosco nesse texto e na mensagem que ela traz para o nosso coração nesse tempo onde todos nós temos sido desafiados com o contexto que nós temos vivido nesses dias. Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5, verso de 22 ao 36. Se você não tem uma Bíblia, fique atento à leitura desse texto. Nós vamos ler o versículo a partir do 22 ao 36 do capítulo 5 de Marcos, que conta a experiência de Jairo. O texto começa assim, a partir do verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muitos nas mãos de médicos, despedindo assim tudo o que tinha e nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na veste de Jesus, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude saiu de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. E então a mulher sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. Estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Continue falando a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa entrar nos lares nesse exato momento. Ó Deus, que essa palavra lida, que essa mensagem, ó Deus, possa encontrar guarita nos corações daqueles que se encontram sem esperança, ó Deus, daqueles que se encontram aflitos nesse tempo. Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu oro agradecido no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém e amém. É interessante que na narrativa desse texto nós já podemos ver alguns milagres acontecendo, um milagre específico acontecendo, mas eu quero me ater apenas à experiência de Jairo. Mas nós percebemos que nesse texto outra pessoa também é abençoada no curso desse exato momento em que ele vai até Jesus à procura de um milagre.
E eu quero colocar como tema, né, da mensagem desta noite a seguinte frase que Jesus disse: não temas, crê somente. Eu quero convidar a você nessa noite também a não temer ou parar de temer, simplesmente crer em Jesus. Não tema, tão somente creia em Jesus. Quando nós olhamos para esse texto e exatamente que vai narrar a história não somente de Jairo, mas quando nós já lemos também a mulher do fluxo de sangue, eu quero me ater apenas à experiência de Jairo, daquilo que ele pôde ver, à luz do que nós também temos enfrentado da nossa vida, dos nossos desafios, e tratar, né, no seguinte pensamento daquilo que Jairo vai vivenciar ali. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres, né, de Jesus, que estão relatados nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Lucas e Marcos, que vai tratar dessa narrativa, onde é contado ali essa experiência de Jairo com relação à sua filha e o milagre que Jesus vai operar ali naquele momento. É muito interessante que ali Jesus usa um termo na sua língua, no aramaico, né, Talita cum, que quer dizer transliteradamente, garotinha, eu te ordeno, levanta. Então exatamente essa frase, essa ordem que Jesus vai dar àquela menina que ali se encontra naquela situação. E essa história, ela começa imediatamente após Jesus vir de Gadar, né, da cidade do Geraseno ou Gadarenos, onde Jesus também tirou daquele homem uma legião de demônios. É interessante que, se formos voltar à história, à narrativa bíblica a respeito de Jesus, vamos ver ele ali passando por aquele momento de tempestade, onde ele acalma o mar. E quando ele acalma o mar, ele chega nesse lugar com os discípulos, ele vai descer nessa cidade, onde ele encontra ali aquele homem gadareno que tinha uma legião de demônios. Jesus liberta aquele homem. Quando ele está retornando daquele lugar, ele desce agora nesta cidade e ele vai, Jairo vai de encontro a Jesus, desesperado por conta da situação que a sua filha se encontrava. Ele era um dos principais da sinagoga, alguém conhecido, alguém de posição, alguém de nome, e ele pede a Jesus que cure a sua filha que se encontra enferma. E é interessante que lá em Mateus, Mateus vai relatar que a sua filha já estava morta, mas aqui ele vai dizer, e Marcos ele vai dizer que ela está à beira da morte, né? Então, conforme eles seguem para a casa de Jairo, uma mulher no meio do caminho, né, no meio da multidão também, ela, numa atitude ou num ato de fé, toca nas vestes de Jesus e também é curado do seu mal, é curado ali daquele sangramento. E aí, nesse exato momento, Jairo vai receber uma palavra de Jesus muito poderosa, quando ele vai dizer para Jairo o seguinte: não temas, crê somente. E quando Jesus estava dando uma palavra àquela mulher que foi curada pelo fluxo de sangue, chega ali algumas pessoas, né, trabalhadores ali, funcionários de Jairo, para dizer para ele que a sua filha já estava morta, que ele não precisava mais cansar o mestre com aquele pedido que para eles agora seria algo impossível, porque a sua filha já se encontrava morta. Então Jesus vai dizer assim: não temas, crê somente. Assim como Jairo, nós também nesses últimos dias, nesse tempo, nós temos sido desafiados a tão somente crer no agir de Deus, a tão somente crer no agir de Deus. A Bíblia King James, no seu comentário bíblico, ela vai dizer que os tempos verbais no grego formam a seguinte frase, de forma literal: para de temer, continua crendo. Ou seja, e eu gostaria nessa noite, à luz desse texto, destacar aqui alguns pontos interessantes para que nós venhamos a ter esse posicionamento de Jairo, para parar de temer e continuar crendo, continuar confiando no Senhor, continuar crendo no agir de Deus.
E eu sei que na verdade há muitas outras razões que nos levam a continuar crendo no Senhor Jesus, mas eu queria destacar 3 posicionamentos, 3 razões, 3 motivos pelas quais nós precisamos continuar firmes crendo no Senhor. A primeira delas é o que a gente vê no que segue no verso 21 desse capítulo 5 de Marcos. Quando nós olhamos essa narrativa, o texto começa assim no verso 22: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. À luz desse texto, a primeira coisa que nós precisamos entender, e o primeiro motivo pelos quais nós precisamos continuar crendo em Jesus, é que nós não somos os únicos com desafios na vida. Nós não somos os únicos com problemas na vida. Nós não somos os únicos com dificuldades na vida. O texto vai mostrar que havia ali uma multidão aguardando Jesus, que estava ali junto ao mar. Então, nós não somos os únicos. Nesse tempo de desafios aí que nós temos passado do coronavírus, uma multidão de pessoas tem passado por problemas, dificuldades financeiras, das mais diversas formas, mas tudo isso não é motivo para deixar de crer. Tudo isso não é motivo para perder a fé. Assim como nós, há também uma multidão de pessoas que ainda têm firme a sua fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele pode fazer. Somente Ele pode, de fato, resolver as questões dos nossos problemas. Então, o primeiro motivo e razão pela qual nós precisamos continuar crendo e não temer é que não somos só. Há outras pessoas também. Então nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele vai agir ao nosso favor. E Ele sabe das nossas necessidades. Por isso, precisamos continuar crendo em Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar à luz desse texto, que serve para nós como motivo, razão de nós nos mantermos firmes, crendo, não temendo, mas simplesmente crendo em Jesus, é que nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo. Nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo, O texto, ele vai dizer o seguinte: e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Por que eu estou dizendo que precisamos buscar enquanto é tempo? Jesus estava ali de passagem, Assim como ele veio de um outro lugar, ele agora veio de Gadara, agora ele chega nessa cidade e Jairo aproveita essa oportunidade e vai ao encontro de Jesus. À luz dessa mesma linha de raciocínio de que nós precisamos buscar, a própria palavra já nos orienta nesse sentido, dizendo lá, Isaías capítulo 55, o verso 6, quando ele nos orienta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é preciso buscar ao Senhor. O próprio livro de Amós também ele vai nos mostrar essa necessidade. Atos também vai nos mostrar essa necessidade de buscar no Senhor, entendendo que buscar ao Senhor é desejar ouvir o que Ele tem a dizer. Buscar ao Senhor é também desejar ouvir o que Ele nos tem a dizer, é estar com o coração pronto para receber aquilo que Ele nos tem a dizer e aceitar, assim como Jairo, quando ouviu uma palavra contrária daquelas pessoas que vieram trazer a notícia ruim, mas quando Jesus lhe dá uma outra palavra que era contrária daqueles homens, Jairo preferiu ouvir a palavra de Jesus. E é isso que muitos de nós hoje precisamos também aprender, estar pronto a ouvir a palavra do Senhor, o que Ele tem a nos dizer, e precisamos crer e confiar na sua palavra. Amós
5, verso 6 e verso 14, diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem apague. E aí vai continuar no verso 14 dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, estará convosco. Então nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, precisamos buscar ao Senhor para viver, como diz aqui Amós, buscar ao Senhor para viver. João capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, ele também vai dizer algo interessante, pelo qual nós precisamos de fato estar atento ao tempo de Deus, ao tempo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai o Senhor, aliás, João 16, do verso 8 a 11, vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda que no primeiro momento você não consiga assimilar o que eu estou querendo dizer com isso, mas como eu disse que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar-o enquanto está perto, e aí eu quero dizer de estar perto na pessoa do Espírito Santo e do próprio Jesus também. Então nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo. Assim como Jesus, o Espírito Santo, ele tem um papel a ser cumprido na terra, ele tem um papel a cumprir nesse tempo, e esse verso de João já diz qual é o papel do Espírito Santo nesse tempo: é de convencer o homem do pecado, porque não creram em Jesus; da justiça, porque Jesus ali agora vai para o Pai e eles não iriam vê-lo mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, quando nós começamos a olhar essa narrativa, nós vamos chegar a um entendimento. Assim como Jesus esteve com os discípulos por um determinado tempo, cumpriu o seu papel, e agora Jesus vai e o Espírito vem para nos orientar, para nos mostrar a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer do pecado por conta do estado que nós estamos, em que nós estamos; do juízo, porque é algo que se aproxima, e da justiça, porque agora Jesus, ele vai para o Pai e eles não irão ver mais. E agora nós, nesse tempo, precisamos buscá-lo, enquanto na presença do Espírito Santo podemos ser orientados entre a sua verdade, entre a verdade do Evangelho. E nós então precisamos nos posicionar diante de Deus através da palavra de Jesus, assim como Jairo, sendo orientado pela palavra de Jesus, permaneceu firme, crendo no agir de Jesus na sua vida, e naquele exato momento ele teve a sua fé fortalecida em Jesus e pôde contemplar o milagre de Jesus na sua vida, na vida da sua filha. Então nós precisamos de fato crer no agir de Deus, sabendo que há um tempo determinado para todas as coisas e que nós precisamos aproveitar, remir o nosso tempo, no sentido de que ainda temos oportunidade de buscar a presença de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de 16 a 18 também vai trazer uma informação interessante, à luz do que eu falo, no sentido da necessidade de buscar enquanto se pode achar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
ainda há tempo de buscar a presença de Deus para que sejamos restaurados em todas as áreas da nossa vida, e por isso nós podemos parar de temer e continuar crendo. Mas esse texto nos mostra algo interessante, porque ele está dizendo que virá buscar aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele está dizendo o seguinte, o texto diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso quer dizer que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, e Ele virá buscar exatamente aqueles que estão em Cristo. Tanto aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estão com Cristo, que creram na sua palavra também. E quem é que nos faz, quem tem esse papel de nos fazer crer em Cristo? O Espírito Santo. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que nós tomamos conhecimento do nosso estado, precisamos nos posicionar, reconhecendo que somos pecadores, e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas eu gosto de pensar também que quando acontecer esse momento em que a igreja será levada, a igreja será tirada da terra, o Espírito Santo não terá mais um papel aqui, porque por quanto a sua igreja, a igreja de Cristo, já terá sido levada, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E uma vez que a igreja do Senhor não estará mais aqui, aqueles que ficarão sem Jesus, sem alguém que possa convencê-lo do seu pecado. Ora, se você hoje ouve a palavra de Deus, até reconhece as suas faltas e seu erro, mas não se arrepende, não há mudança de mente, será muito mais difícil depois. Será muito mais difícil a sua caminhada sem aquele que vai convencer você da sua condição, sem seu estado. Você estará andando como cego, e o final você já sabe. O final você já sabe. Então há tempo ainda. Hoje é tempo de encontrar-se com o Senhor. Hoje é tempo de arrependimento, de buscar a presença de Deus. Então nós estamos compartilhando com você essa palavra para que a tempo você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Jesus, Ele está dando oportunidade, está dando sinais para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele e o reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas muitos não estão atentos a esses sinais, mas muitos não querem ouvir a sua palavra, por isso vão perder a oportunidade de uma tão grande salvação. Ainda há tempo de buscar a presença de Deus, ainda há tempo de receber do Senhor Jesus a tão grande salvação. Por isso eu digo, pare de temer, tão somente continue crendo em Jesus. Porque também há muitos que, mesmo na caminhada cristã, muitas vezes, por conta daquilo que nós estamos vivendo, começam a desanimar, começam a fraquejar na fé, assim como Jairo, que buscou a presença, estava perto de Jesus, mas ouviu aquela palavra de desânimo que veio sobre a vida dele, mas ele não se deixou levar por aquela palavra e continuou firme naquilo que Jesus disse para ele. Então você também, da mesma forma, não pode nessa caminhada desistir, se deixar levar pelas circunstâncias, se deixar levar pelas coisas ruins que você ouve, que você assiste, até mesmo nos noticiários. Continue crendo que Jesus irá mudar o rumo da sua história. Continue crendo. A terceira coisa, para continuar crendo, nós precisamos entender que Jesus é quem de fato tem a palavra final. Para continuar crendo, precisamos entender que é Jesus quem tem de fato a palavra final. Somente Jesus é quem dá a palavra final.
O texto diz assim, do verso 36, Jesus diz assim: e tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, tendo ouvido as palavras daqueles homens, dizendo ao principal da sinagoga que a sua filha já está morta, Jesus diz para ele: não temas, crê somente. E nesta noite, de igual modo, você tem ouvido muitas palavras contrárias, tem visto tantas coisas que tem feito você pensar em desistir. Não tema, continue crendo, não pare, continue crendo. Jesus irá mudar a sua história. Jesus é o único que pode dar a palavra final em nossas vidas. Eu quero contar aqui algumas curiosidades para nós fecharmos essa nossa linha de raciocínio, né? A ressurreição da filha de Jairo, realizada por Jesus, nos mostra uma curiosidade. A curiosidade desse milagre é que Jesus ressuscitou aquela menina de 12 anos por ocasião do seu velório. As pessoas já estavam lá na casa dele, chorando já a morte da menina, mas Jesus chega ali e muda aquele quadro. Praticamente já estava ali formado um velório, mas Jesus muda a história daquela família, da vida de Jairo, com a restauração da sua filha. Outra curiosidade lá foi a ressurreição daquela viúva de Naim. Lembra? Falamos semana passada da viúva de Naim, realizada também por Jesus. E a curiosidade daquele milagre é que Jesus ressuscitou aquele jovem quando ele estava indo para o cemitério. E Jesus chegou naquele momento e encerrou aquele cortejo, encerrou aquele enterro. Um estava no velório, outro estava a caminho, e agora lá em João capítulo 11, verso 44, uma outra curiosidade: Jesus ele vai até Lázaro e também o ressuscita. E é que, diferente dos demais, Lázaro já tinha 4 dias que havia sido sepultado, um no velório, outro no caminho e outro já 4 dias, e Jesus mudou o quadro da vida daqueles homens, daquelas mulheres. Eu não sei qual é o estágio, eu não sei qual o momento que você está vivendo hoje, mas você pode ver que aquela menina de 12 anos, no seu velório, Jesus ressuscitou a filha de Lázaro. Aquela viúva de Naim, naquele cortejo fúnebre, a caminho do cemitério para sepultar o seu filho, Jesus, naquele encontro, muda a trajetória daquela família. Jesus também, quando vai ao encontro de Marta e Maria, encontra ali também Lázaro, já há 4 dias morto, e Jesus o ressuscita. Há muitas outras histórias de ressurreição na Bíblia, mas eu quis destacar apenas esses 3 de relatos onde Jesus operou de forma grandiosa. E a palavra que eu quero deixar nessa noite é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda hoje nós ouvimos relatos de milagres, até mesmo de ressurreição, operados por Cristo na vida de muitos ao redor do mundo. Como diz Hebreus, Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa continuar crendo que Jesus tem todo o poder e autoridade para mudar o rumo da tua história. Mas é preciso que você continue crendo, assim como o Jairo, naquele momento em que recebeu a notícia, ele continuou crendo na palavra de Jesus. E aí Jesus vai com ele até a sua casa e restaura a vida da sua filha. Nessa noite eu quero convidar a você, mesmo com esse tempo de quarentena, mesmo com esse tempo onde nós estamos vivendo crises econômicas, sociais, políticas, continue crendo que Jesus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele quer abençoar a sua vida, mas é preciso que você continue crendo que Ele há de agir em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida
poderosamente, que a paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar a sua mente e o seu coração nesse tempo, sabendo que Jesus quer o melhor para a sua vida e quer entrar na sua vida com salvação e restauração da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e agradecer por ter nos acompanhado nesse tempo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado por cada vida que tem nos acompanhado nessas transmissões. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dos seus filhos, a vida daqueles que se encontram, ó Deus, nesse tempo com medo, com a fé um pouco abalada, entristecida. Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, entrar com cura, entrar com milagre, entrar com restauração na vida de todos aqueles, ó Deus, que têm clamado por Ti, que têm buscado por Ti, que têm, ó Deus, confiado na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência na vida dos Teus filhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando todas as igrejas na face da terra. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe o Brasil. Abençoe, ó Deus, os nossos presidentes. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que trabalham para o bem da nossa nação. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tem feito. Eu oro, Senhor, agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até o próximo encontro na presença do Senhor Jesus, se Deus assim permitir. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.